Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre biografia. Então, ler e interpretar biografias de pessoas conhecidas, reconhecer as características da biografia, identificando sua finalidade. Produzir biografias a partir de pesquisas e entrevistas com pessoas conhecidas. Pergunto, você já fez uma bio? Sim, nas redes sociais é comum nós ouvirmos a palavra bio. Então, uma bio, na página inicial das pessoas na rede social, muitas vezes tem emojis e imagens bem-humoradas. Aqui a imagem, de Mia Couto, do Mundo Educação. Bio significa o quê? Diante do avanço tecnológico e do crescimento dos gêneros digitais, a biografia passou a ter novas formas. Olha que interessante. Que visam o quê? Visam apresentar fatos e experiências pontuais, ou seja, relevantes ao aspecto específico da plataforma ou do gênero. Assim, encontramos biografias em livros, sites de internet, jornais, revistas, blogs, redes sociais e muitas vezes o que você encontra? O apelidinho, bio. Biografia, como o próprio nome diz, é o quê? Bio, vida, grafia, escrita. Então é um texto de que tipo? Narrativo. E narra a história de alguém. Lembrando então que a palavra é composta por termos de origem grega. Bio, vida, grafia, escrita. Dentre as características de uma biografia, nós temos então, pertence ao gênero narrativo, o texto é narrado em terceira pessoa, faz-se com a ordem cronológica dos fatos, desde o nascimento até o ponto em que se queira, nos dias de hoje, até o momento do falecimento. É um conjunto completo de informações sobre a vida de alguém, mas que tipo de informações? Relatos marcantes da vida de alguém. Eu uso muito pronome possessivo, pronome pessoal. Uso marcadores temporais, tipo marcadores como na minha infância, tipo na adolescência, tipo naquela época. Não, eu uso marcadores temporais que dizem assim, na infância, na adolescência, naquela época, na juventude, naquele tempo, tá? Cuidado aí com a linguagem. Predomínio de verbos no pretérito perfeito e pretérito imperfeito. E veracidade dos fatos narrados. Apresento Antônio Emílio Leite Couto, o nosso Mia Couto. É um escritor moçambicano, nascido em 5 de julho de 1955, na cidade de Beira. Trabalhou como jornalista durante quase 10 anos, porém, ingressou na Faculdade de Biologia e, posteriormente, tornou-se professor. Profissão que concilia com sua carreira de escritor. Desta forma, em 1983, publicou seu primeiro livro de poesias, Raiz de Orvalho. Já seu primeiro romance, o famoso Terra Sonâmbula, foi publicado em 1992, com um grande sucesso de público e crítica. Ganhador do Prêmio Camões em 2013. Mia Couto é um autor da literatura contemporânea e suas obras são caracterizadas principalmente pelo resgate da tradição cultural moçambicana por meio de uma linguagem marcada por neologismo. Neo significa novo, logismo, palavra, então palavras novas, palavras inventadas. Na atividade 1, o que eu te peço? Que após ler a primeira parte da biografia do Mia Couto, será que ele cumpre a função? A biografia destaca e compartilha as experiências e ações desse sujeito? O que você acha? Faz aí, eu te aguardo aqui.
É a hora do gabarito. Então vamos ver a questão 1 como fica. Parcialmente a biografia cumpre a sua função. Por quê? Faltam dados, né? Levando-se em consideração que a função da biografia é compartilhar a um amplo público o relato de vida de uma importante pessoa, de modo a popularizar ou acessibilizar esse conhecimento. Nessa primeira parte aqui, ó, eu tenho poucos dados. Eu tenho o nome, onde nasceu, que trabalhou como jornalista, formou-se professor, publicou o primeiro livro em 83, o romance em 92, ganhou o prêmio em 2013. Basicamente só isso. Então, cumpre a função parcialmente. Já na atividade 2, o que eu tenho? Sabemos que a biografia é uma narrativa que contextualiza autor e obra e ajuda na compreensão dele. Então, autor, obra, onde nasceu, o que fez. Como se caracteriza o gênero textual biografia? Discuta com um colega e sintetize em um parágrafo a resposta. Esse é o momento, então, de você conversar com um colega sobre o gênero textual e, num parágrafo de mais ou menos 3 a 5 linhas, sintetizar sua resposta. Combinado? Faz aí que eu já volto. Voltei. Para redigir esse parágrafo, você pode ter levado em consideração alguns conceitos da biografia, né? Uma questão é o tipo, é do gênero narrativo, fala sobre a vida de alguém, que ela é composta por 2 termos de origem grega. Pode citar, sim, algumas características como que ela pertence ao gênero narrativo, é um texto narrado em terceira pessoa, apresenta a ordem cronológica dos fatos, é um conjunto de informações sobre a vida de alguém, né? Usa marcadores temporais, tem que ter veracidade dos fatos. Ou seja, você pode pegar estas características que estão em tópicos, né? E um recurso interessante seria fazer o quê? Transformar em texto. Com isso, você pode ter um texto mais ou menos como esse que eu preparei aqui no exemplo. O texto é narrado em terceira pessoa do singular, ou seja, um autor relata a vida de outra pessoa, incluindo citações do biografado. Trata-se de uma narrativa detalhada sobre a trajetória da vida de alguém com dados precisos, que são os dados verídicos. Eu mudei aqui, né? Geralmente são de personalidades que trouxeram uma contribuição importante para o mundo. Pode conter fotos que comprovem o relato, ter autorização ou não do biografado.
Então, a partir do que você conversou com o seu colega e sintetizou, você redigiu um parágrafo resposta. Sobre a obra, Mia Couto apresenta inúmeras situações de forma figurada, com referências a mitos, às lendas e ao folclore nacional. Pelo realismo fantástico de suas narrativas, é comparado a nomes como Gabriel Garcia Marques, Guimarães Rosa e Jorge Amado. Assim como alguns de seus contemporâneos, preocupa-se com a identidade dos povos africanos e busca solidificar a independência de seu país. Sua obra mostra o conflito entre a imposição dos valores coloniais e os valores tradicionais, que, mesmo reprimidos, conseguiram se preservar por meio de situações inusitadas, que os colonizadores jamais conseguiram dominar ou compreender. Essas situações que aparecem nos livros de Mia Couto refletem uma maneira de pensar e viver típica e são uma forma de resistência cultural e manutenção da identidade do povo negro moçambicano. Está disponível na novaescola.org. A atividade 3 pressupõe que você releia os 2 últimos slides e sistematize em um parágrafo as informações mais importantes sobre a obra do biografado. Combinado? Faz aí, te aguardo aqui. A ideia era que você relesse, então, estes 2 slides para sintetizar. Então, você relendo, né, tomou pé de todo o assunto, diz: Mia Couto apresenta inúmeras situações de forma figurada. Então, eu poderia pegar palavras-chave como situações, forma figurada,
referência a mito, lenda, folclore. Aí posso colocar sobre o realismo fantástico, que ele é comparado a grandes autores, não preciso citar os nomes. Coloco como que ele se preocupa com a identidade dos povos africanos. E ainda mais, posso relatar que ele mostra o conflito entre imposição de valores coloniais versus valores tradicionais, né? E finalizo colocando que aparecem nos seus livros a maneira de pensar típica. Eu fiz um exemplo, claro que não será igual ao seu, para você ter uma noção. Então, olha como você poderia ter escrito, uma das várias possibilidades de escrita. O autor preocupa-se com a identidade dos povos africanos e busca solidificar a independência de seu país. Sua obra mostra o conflito entre imposição de valores coloniais e valores tradicionais, que, mesmo reprimidos, conseguiram se preservar por meio de situações inusitadas que os colonizadores jamais conseguiram dominar ou compreender. Está feito o meu parágrafo síntese, ok? Seguimos com a atividade 4 agora, e a proposta é a releitura de um trechinho. Então vamos observar aqui. Essas situações que aparecem nos livros de Mia Couto refletem uma maneira de pensar e viver, típica. Isso é uma forma de resistência cultural e manutenção da identidade do povo negro moçambicano. A questão é, o que se pode inferir sobre a expressão destacada resistência cultural? O que você acha que é resistência cultural? O que você infere? Faz aí, eu já volto. Voltei e estamos aqui analisando a atividade 4. Por que analisando? Porque ela pressupõe a releitura desse trecho. Essas situações que aparecem nos livros de Mia Couto refletem uma maneira de pensar e viver típica e são uma forma de resistência cultural. Então eu localizo aqui, ó, toda esta parte falando sobre a obra que mostra o conflito entre a imposição dos valores coloniais e os valores tradicionais. O que eu entendo sobre valores coloniais, né? Então, o país que coloniza o outro país tem um valor, né? E ele vai querer sobrepor a sua cultura aos valores tradicionais. Acontece muito entre colonizador e colonizados. Então, quando eu coloco aqui, ó, nessa questão, o que se pode inferir sobre resistência cultural é o quê?
A resistência da cultura, do povo que já estava lá, do povo moçambicano, em relação ao seu colonizador. Eu poderia dizer da seguinte maneira: evidencia, ou seja, mostra, o conflito entre a imposição dos valores coloniais e os valores tradicionais, que mesmo reprimidos, conseguiram se preservar por meio de situações inusitadas que os colonizadores jamais conseguiram dominar e compreender. Então, essa seria uma possível resposta do que se pode inferir a respeito de resistência cultural. Mas nós temos vários outros exemplos, né? A questão de alguns idiomas, a questão de alguns hábitos, alguns costumes, né? Com isso, nós chegamos à atividade mão na massa. E qual é a proposta para você? A proposta é que acesse o www.ebiografia.com. E o que você vai fazer? Você vai escolher um autor do qual você goste muito, vai fazer uma pesquisa sobre a vida dele e vai redigir uma mini bio. Aguardo você aqui daqui a pouco, enquanto você acessa o eBiografia. Combinado? Eu já volto. Voltei e a esta altura você já leu algumas biografias, já conversou com alguém sobre isso, né? Escolheu já o autor do qual você gosta muito? Espero que sim. Então veja, a partir disso você acessou www.ebiografia.com e vai escrever uma mini bio. O que você tem que cuidar ao escrever a sua mini bio, né? Então, algumas características, tá? Principalmente o quê? O texto narrado em terceira pessoa, a ordem cronológica dos fatos. Não esqueça de colocar o relato dos fatos marcantes, tá? E principalmente você pode colocar marcadores temporais. Então, na infância, na adolescência. Seguindo esse rol de características aqui, ou seja, essa listinha, você consegue bem fazer a tua mini bio como atividade mão na massa. Combinado? Espero que você tenha escolhido um autor bem importante, bem interessante e compartilhe com os colegas a mini bio depois. O que aprendemos? A biografia é uma narrativa que contextualiza autor e obra e ajuda na compreensão da obra dele. Características e estruturas da biografia. E produzimos uma mini biografia. Neste vídeo falamos sobre biografia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!